Faixa 17. Revolvendo os sabores da terra. Laurent Suédoz. Em fundo aquarelado, em cores quentes e com aspecto acartonado, uma fotografia colorida de Laurent Suédoz sorrindo suavemente. O chefe aparece do peito para cima, de frente, e tem um olhar ligeiramente apontado para baixo. Com cerca de 65 anos, Laurent é branco, de tez rosada, cabelos loiro escuros com alguns fios grisalhos, curtos e ondulados, testa vincada, sobrancelhas ralas, olhos castanhos, nariz reto, lábios finos e queixo duplo. Ele usa um doma branco, com o logotipo colorido do Hospital Pequeno Príncipe bordado no lado esquerdo do peito. Cheirinho de comida que nos faz fechar os olhos e viajar no tempo e no espaço. Quase todo mundo já sentiu isso. O cheiro de quem nos cuida, o do seu prato preferido. Poucas vezes nosso olhar nos permite viagens sensoriais como o olfato e o paladar conseguem fazer. Mas a paisagem também nos ajuda a conhecer esta história que vamos contar. Laurent nasceu em um lugar diferente. Lá, no verão, a grama tem um verde bem mais clarinho do que costumamos ver por aqui no Brasil. Mas no inverno, o campo ganha tons de cinza, verde e azul escuro. Chega até a nevar. Nesse lugar, há ainda muitas fábricas e as ruínas de um castelo. Lembrando que outras pessoas, muito tempo atrás, também viveram ali. O antigo e o novo se misturam em Cholet, uma vila no interior da França, cercada pelo campo por todos os lados e bem próxima ao mar. Esse é o lugar das memórias de Laurent. Conversar sobre seus afetos é conversar sobre o burburinho das fábricas, o campo e o mar. Não é à toa que sua conversa conosco começou assim. Quem me conhece um pouco sabe que eu tenho um lado extremamente político. Ouvir a história de Laurent nos fez entender que essas palavras são, de fato, capazes de traduzir este francês que mora no Brasil desde a década de 1980 e que ainda guarda, bem vivo, o sabor da sua terra. Ele nasceu nos anos de 1950 em uma família de operários que morava em uma cidade famosa por produzir tecidos. Em suas recordações, a luta por direitos políticos e sociais se mistura à paisagem rural. Laurent observa o mundo com a lente das coisas simples e da igualdade. Suas palavras e atitudes carregam um sentido político. Ele acredita que pode transformar o mundo e sua ferramenta é a comida. Quando o convidamos a contar suas memórias de infância, respondeu com outro convite. Embarcamos juntos em uma viagem imaginária no tempo e no espaço. Guiados por suas recordações, desembarcamos em Cholet, nos anos 60, e logo de início nos sentamos à mesa. Na nossa frente, sentou-se um menino. Ele tinha 6 anos e toda a família estava reunida à mesa em uma fazenda, celebrando a Páscoa. As mulheres da família, cozinheiras de mão cheia, começaram a trabalhar dias antes para que a refeição fosse farta. O pequeno Laurent se impressionou com a comilança. Tortas e mais tortas, cozidos de carne de caça, até civet de lebre, que leva muito vinho e são poucas as crianças que gostam. Já a sobremesa, todas as crianças adoravam. Marquise de morango, uma gostosura feita de frutinhos cheirosos colhidos no pé. Todo mundo provou de tudo até se sentir quase cheio e depois se largou pelos cantos da casa para descansar. O banquete de família foi o primeiro achado da coleção de memórias de Laurent. Depois dessa história, vieram muitas outras e em muitas delas ele voltou a ser criança. Ao contá-las, parecia descobrir na vida um novo sabor. Desenho em técnica mista, com aquarela em amarelo, laranja, verde e vermelho, de uma mesa farta que exibe ao centro um porta-retrato com uma fotografia em preto e branco de um menino que sorri suavemente para nós. Ele aparece de frente, do peito para cima, por trás de uma mesa, com os braços apoiados no tampo, feito os tradicionais retratos de alunos nos primeiros anos escolares.
É branco, de cabelos loiros e curtos e usa suéter escuro. Na mesa, forrada por uma toalha amarela, descansam alguns ingredientes e também diferentes alimentos servidos em travessas e tigelas, como uma enorme ave e um pernil assados, pão, cenouras, tomates e uma sobremesa com calda e morango servidos em uma taça alta. Biscuit de Savoie aux fraises. Ingredientes: biscuit de Savoie, 50 gramas de farinha de trigo, 145 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de amido de milho, 4 ovos, 3 gramas de raspa de limão, 5 gramas de fermento químico. Creme: 200 gramas de morango fresco, 200 gramas de fromage blanc, 100 gramas de açúcar refinado. Finalização: 50 gramas de açúcar de confeiteiro. Modo de fazer: biscuit de Savoie. Separe a clara da gema e reserve. Bata a gema e 125 gramas do açúcar em velocidade média por cerca de 5 minutos. Em seguida, adicione a farinha, o amido de milho, o fermento químico e as raspas do limão, mexendo delicadamente de baixo para cima com o auxílio de um pão duro. Bata a clara em neve, polvilhando as 20 gramas de açúcar restantes aos poucos. Incorpore delicadamente na mistura das gemas para a clara não cair. Assa em forno pré-aquecido a 150 graus Celsius em uma forma de bolo furada no centro por aproximadamente 30 minutos. Creme: em um bowl, bata o fromage blanc com açúcar. Retire as folhas do morango e corte em 4. Reserve. Coloque o creme e os morangos dentro do biscuit de Savoie. Peneire o açúcar de confeiteiro sobre o biscuit. Sirva. A receita, em caracteres brancos, aparece separada em duas partes. A primeira, com os ingredientes, está aplicada ao desenho aquarelado de uma tábua de cozinha azul com a alça para cima. A segunda, com o modo de fazer, está no desenho de uma tábua vinho com a alça para baixo. Ambas aparecem parcialmente sobrepostas aos desenhos de uma caçarola roxa, um batedor de ovos azul, uma luva térmica azul e um ovo estrelado com a gema verde e a clara creme. Durante toda a infância, curioso que era, rodeava o fogão e ficava atento ao que ia para a mesa. Adorava o que a mãe fazia nos dias longos e quentes de verão e também se deliciava com o aconchego da comida de inverno. Com ela, aprendeu que a cozinha é uma expressão do coração, da alma, uma expressão de amor. Até hoje, quando vai à França, uma das primeiras perguntas de sua mãe é: o que você quer comer? Nas reuniões de família, aprendeu que os laços se renovam a cada encontro e cada refeição compartilhada. Para essa família, preparar o alimento é quase uma mágica. Um prato materializa um ciclo inteiro de cuidados, junto o passado e o presente, o velho e o novo. Afinal, todo mundo gosta de colocar seus segredos e temperinhos na comida que aprendeu a fazer. O afeto que recebemos é o afeto que damos. Por exemplo, o cheirinho da carne com cenouras que a mãe de Laurent fazia dava para sentir de longe e se tornou um dos pratos preferidos dele. Por isso, quando volta para casa, ele não escapa do bœuf carotte. E como esses pratos da nossa infância são quase sagrados, seus ingredientes também o são. Laurent diz: não sei se é porque a carne é melhor que aqui no Brasil, mas eu nunca consegui fazer igual. Será que esse gostinho vem do ingrediente ou do jeito de fazer? Ou será que todos nós conseguimos sentir o gosto do amor? Bœuf carotte. Ingredientes: 20 gramas de alho, 150 gramas de cebola, 2 kg de carne de corte peixinho, 5 gramas de folha de louro, 8 folhas, 100 gramas de manteiga, 2 gramas de tomilho, 700 gramas de cenoura, 300 ml de vinho tinto. Modo de fazer: coloque a carne na marinada com a guarnição aromática e deixe por uma noite.
No dia seguinte, sele os pedaços de carne em uma panela quente com manteiga avelã, ponto em que a manteiga derretida fica com a cor marrom avelã. Acrescente água até a altura da carne, junte a guarnição da marinada e a cenoura cortada em rodelas de aproximadamente 3 milímetros e cozinhe em fogo baixo sem fervura por 6 horas ou até a carne ficar macia. Retire as folhas de louro e sirva quente com arroz branco. A receita, em caracteres brancos, está em um retângulo aquarelado em azul, com bordas arredondadas e sobreposto a desenhos de utensílios e alimentos dispostos em roda. Em sentido horário, começando pelo canto superior esquerdo, uma luva térmica rosa, uma colher de pau azul de formato retangular, uma caçarola roxa, uma frigideira azul, uma colher de pau rosa e oval, uma luva térmica azul, um ovo estrelado com a gema verde e a clara creme, um raminho rosa de ervas e um batedor de ovos azul. Para Lohan, essas comidinhas, mais que alimentar o corpo, nos fazem relembrar de outros tempos da nossa vida. São como um passaporte de volta a esses momentos. Quando se recorda do que tem saudade de comer, isso traz junto uma história para contar. Fressu é um creme feito de sangue de porco que você come com pão. É muito rústico. É comida muito simples das pessoas do campo. E eu adorava isso. Essa receita transporta Lohan para os seus 7 anos de idade, quando passava as férias viajando com seus tios-avós, comerciantes itinerantes que vendiam panelas. Na volta para casa, paravam no restaurante La Girafe e comiam presunto da terra passado na frigideira, feijão branco e salada. Essas lembranças fazem dar água na boca do nosso lembrador e, ao descrever a comida, pronuncia cada sílaba bem devagar, como se pudesse saborear de novo o momento. Maravilhoso, com sotaque francês. Cada um de nós carrega o sabor de nossa terra na memória. É só pensar um pouco e ele começa a aparecer. Sentimos saudade. Dá água na boca. Água na boca deve ser isso. A vontade de ter de volta o sabor da nossa infância. Cada um tem os seus. E Lohan tem muitos. Não é à toa que virou cozinheiro. Cozinheiro dos bons. Sempre que ele faz filé com pimentas, lembra-se de uma outra tia-avó que era cozinheira em um bistrô em Paris. A comida dessa tia era divina e ela perambulava pela cozinha, mexendo as panelas com o cigarro pendurado na boca e o olhar estrábico que o fitava enquanto monitorava o molho no fogo. Isso vai me marcar até o último filé au poivre que eu for fazer na minha vida. Não tenho a menor dúvida. Filé au poivre. Ingredientes: filé mignon, 880 gramas de filé mignon, 150 gramas de manteiga, sal a gosto. Molho poivre, 300 gramas de caldo de carne, 60 gramas de conhaque, 25 gramas de creme de leite, 60 gramas de mix de pimentas em grãos, sal a gosto. Modo de fazer: filé mignon. Tempere o filé com sal e o mix de pimentas amassadas. Aqueça uma frigideira com manteiga em cor avelã e sele o filé, tomando cuidado com o ponto. Reserve. Molho poivre. Após a cocção do filé, acrescente o conhaque para deglaciar, para soltar o que estiver grudado no fundo da panela com o líquido. Coloque em seguida o caldo de carne e deixe reduzir. Finalize com creme de leite e acerte o tempero. Sirva por baixo do filé. A receita em caracteres brancos aparece separada em 2 partes. A primeira, com os ingredientes, está em um retângulo aquarelado em azul com bordas arredondadas. A segunda, com o modo de fazer, está em outro retângulo com as mesmas características, mas em um tom de azul mais esverdeado. Ambos estão sobrepostos aos desenhos em tonalidades azuladas de um prato e de uma frigideira. Mas como foi que esses sabores da família se misturaram ao gosto pela transformação do mundo e inclusão de todos? Lohan sabe, intuitivamente,
que essas memórias do cotidiano constroem nosso jeito de estar no mundo. Elas têm uma relação muito forte com a sua personalidade, e isso ninguém vai lhe tirar. Seu pai e sua mãe trabalhavam em uma das diversas fábricas de Cholet. Eu nasci em uma cidade que é, a princípio, uma cidade de operários com grande concentração de fábricas, uma cidade mediana para a França, 50.000 habitantes, em uma família de operários. Laurent tem orgulho de dizer que o pai era um homem típico daquela época em que os trabalhadores se formavam em uma escola anexa à fábrica. Ele era um grande ajustador, frisador e torneiro. Era um ferramenteiro com todos os diplomas de cada área. E um homem de esquerda, um sindicalista. Suas lembranças também nos conduzem pela história da França. No fim dos anos de 1800, na Europa, a invenção de algumas máquinas mudou totalmente a forma de se trabalhar e produzir coisas. Por exemplo, o tear de madeira, que exigia longos dias de trabalho para feitio de uma manta, foi substituído por tecnologias que reduziam o tempo de trabalho e aumentavam a produção. A máquina a vapor foi inventada, e isso mudaria o curso da história da humanidade. A era da construção daqueles primeiros polos de tecnologia foi chamada de Revolução Industrial. Nessa época, era comum que as pessoas saíssem do campo em direção à cidade para trabalhar na indústria. Mas na França, isso aconteceu de forma um pouco diferente. Se a marca da Revolução Industrial na Inglaterra e na Alemanha foi a migração dos trabalhadores do campo para o serviço nas fábricas, na França, em meados do século XX, boa parte da população ainda era formada por trabalhadores agrícolas. Podemos dizer que Laurent foi privilegiado pela geografia da industrialização na França. Sua cidade era quase uma ilha industrial em meio a uma paisagem rural. Assim, se sua vida é profundamente marcada pelo barulho da fábrica, não é possível descolar suas lembranças do cheiro do estábulo, uma mistura do cheiro da vaca com o cheiro do leite sendo tirado na hora. Também se inscreveu no seu olfato e no seu paladar a sopa oferecida aos camponeses que colhiam o trigo ao fim de sua jornada de trabalho. Era uma sopa que eu não gostava, porque era feita à base de leite ou à base de vinho. Eu, criança, já não era minha praia. O cheiro e o barulho do mar também nos contam a vida de Laurent e nos levam a passear pelas paisagens francesas. Nem todo mundo sabe disso, mas assim como no Brasil, há lugares muito diferentes um do outro. Na França também há. A casa de Laurent, por exemplo, era dentro do núcleo urbano, mas ficava ao lado de uma fazenda, e todos os fins de semana a família ia passear à beira do mar, que ficava pertinho. Era quase um ritual. A memória de Laurent tem pontos de referência que ultrapassam sua vida pessoal e se apoiam na história de sua família e na trajetória histórica de sua cidade. Por esse motivo, cozinhar, para ele, é também uma ação política. Em uma família de cozinheiras, quando decidiu cozinhar, foi enviado pelo pai à escola técnica. Por ser um homem eticamente brilhante, ele entendeu que se o filho dele queria ser cozinheiro, ele não poderia em nenhum momento impedir. Até porque ele quis ser um operário, metalurgista, ajustador, frisador e torneiro. Foi uma escolha dele. Pelo menos é o que os irmãos dele me contam. Embora Laurent diga que a raiz de sua cozinha é a de sua mãe, tias e tias-avós, é muito forte também a presença do pai e do ambiente da fábrica em sua personalidade e em sua vida profissional. O que eu sentia era esse lado de companheirismo muito forte, ético entre os trabalhadores. Pessoas que realmente não se entregavam, não se vendiam, que colocavam o valor do trabalho acima de tudo. Isso realmente me marcou. O menino que nos convidou a sentar à mesa viveu as mudanças pelas quais passou a França dos anos 60, inclusive a organização da classe operária e dos movimentos sindicais.
Eu acompanhei esses momentos de melhoria social marcados pelos confrontos. Eu também vi porrada, mas com muita dignidade. Seu pai, um homem que não gostava de comer, que era do bife com batata frita, definiu também o jeito de cozinhar do grande chefe em que seu filho se transformou. Não por acaso, hoje, Laurent não se dedica mais à cozinha de um restaurante, mas a uma escola que forma profissionais da cozinha. O pai, a mãe, a família e toda a chalé se encontram dessa maneira na Escola Laurent, em São Paulo. Bœuf aux pains de terre-fites. Ingredientes: 880 gramas de contrafilé, 1 litro de óleo de canola, 500 gramas de batata asterix, 20 gramas de manteiga, sal a gosto, pimenta a gosto. Modos de fazer: contrafilé. Tempere o contrafilé com sal e pimenta. Em uma frigideira quente com manteiga, sele os 2 lados e reserve. Batata frita. Aqueça o óleo a temperatura de 150 graus Celsius e pré-frite as batatas cortadas em bastões de 5 milímetros de largura por 7 centímetros de comprimento. Escorra e resfrie. Aqueça o óleo a temperatura de 200 graus Celsius e frite as batatas por imersão novamente até que estejam douradas. Coloque sob uma assadeira forrada com papel toalha para retirar o excedente de gordura. Tempere com sal e sirva com o contrafilé. A receita, em caracteres brancos, está em um retângulo aquarelado em vinho, com bordas arredondadas e sobreposto a desenhos de utensílios dispostos em roda, em sentido horário, começando pelo canto superior esquerdo, uma luva térmica rosa, uma colher de pau mostarda de formato retangular, uma caçarola roxa, uma frigideira mostarda, uma colher de pau rosa e oval, uma luva térmica ocre, um ovo estrelado com a gema verde e a clara creme, um raminho rosa de ervas e um batedor de ovos ocre. O espírito coletivo, essência de seu pai, o moldou como sujeito e moldou também sua cozinha e sua postura no ambiente profissional. Ainda jovem, Laurent trabalhou com o chefe Paul Bocuse, ícone do movimento da nova cozinha francesa. Pelo reconhecimento de seu trabalho, Bocuse era disputado como mestre. O ambiente era bastante competitivo e difícil para quem começava, já que nenhum dos colegas facilitava ou orientava. Hoje, Laurent e Bocuse são amigos e o mestre diz que quando um novato chegava à sua cozinha, mandava Laurent recebê-lo porque sabia que era a melhor pessoa para acolher e incluir. Ser correto com os que trabalham com você, isso para mim, sem dúvida, eu tenho do meu pai. Foi por causa de Bocuse que Laurent veio para o Brasil, onde vive há mais de 3 décadas. Ainda assim, se sente profundamente ligado às suas raízes francesas, que expressam no respeito à terra e ao que ela nos dá. Somos muito pequenininhos em relação a uma folha comestível. A natureza nos oferece essa folha e nós precisamos respeitar esse alimento, na colheita, no preparo, no consumo. Laurent associa o ofício de cozinheiro ao sacerdócio por tudo que o alimento representa. Da semente plantada ao fruto colhido, do novo sabor descoberto às muitas combinações possíveis, do aluno que nunca acendeu um fogão a um grande cozinheiro, do prato preparado por quem nos cuida ao gosto do aconchego. O menino que nos convidou às suas histórias nos deixou e entrou o chefe Laurent Suedo. Acho que o fogo sagrado, para mim, é isso, a transmissão, o gostar do próximo, o cuidar, o ensinar. Acho que isso é genial, é a vida. O resto é complemento. Desenho em técnica mista com fundo em aquarela rosa de um chefe de cozinha que traz na mão esquerda uma flor amarela de caule longo. O homem aparece em pé, de corpo inteiro e de frente, com o olhar levemente apontado para baixo. Tem a pele rosada, e seus olhos, nariz e boca são representados por 4 risquinhos escuros. Usa uniforme branco
composto por um chapéu alto e plissado, batizado pelos franceses de toque blanche, que significa touca branca. Dolman, com 3 pares de botões, calças e sapatos.